Senhor presidente, eu vou ser breve, senhor presidente. Eu quero, aqui, diante de tantas falas aqui, da palavra, por exemplo, do deputado Carlos Cabral, eu não vou meter a mão na mesa não, porque lá na TV Assembleia está todo mundo ouvindo, independente da barulheira aqui. Mas, o deputado Carlos Cabral, eu respeito profundamente o senhor, mas nós já caímos aqui no conto do vigário no ano passado. Aqui nessa sala aqui, o governador Caiado esteve aqui, ofendeu até deputados e aí fez um acordo sobre orçamento impositivo, do qual eu não assinei e votei contra. Eu visto saia e vou para o centro aqui rebolando. Se algum deputado aqui recebeu sua emenda impositiva aqui nesses 6 meses, nós caímos no conto do vigário aqui, vamos ser honestos, e vamos cair de novo aqui votando esse orçamento, essa medida dura, da qual eu não concordo, porque nós não percorremos todas as trincheiras para chegar nessa medida dura. O Estado de Goiás não está insolvente, não está falido. Eu não sei, senhores deputados, se é porque eu fui forjado na dificuldade. Meu pai é subtenente da Polícia Militar, aposentou como subtenente. Nós passamos por governo de Otávio Lage, de outros, que ficou 6 meses sem pagar. Meu pai plantava batata em volta da casa, para que a gente pudesse cozinhar batata quando tivesse com fome e comer, e plantava mandioca no quintal. E a gente ia lá e aprendia a sobreviver. Eu não sei, mas eu acho que nós não vamos, nosso Estado, se não entrar nesse regime de recuperação fiscal, ninguém vai morrer de fome. Eu não concordo com ele. Nós temos que percorrer outras trincheiras. O governo não fez toda a sua parte para que nós pudéssemos chegar nesse regime. Eu não vou concordar com essa conveniência. Eu concordo com aqueles que dizem que o problema é gestão, e eu continuo pensando assim. Eu quero discutir na tribuna lá o projeto, senhor presidente, não vou gastar tempo aqui para agilizar o projeto, porque eu quero discutir lá, para que nós possamos falar da campanha. Eu, deputado Amauri e outros, fomos poucos. Deputado Álvaro, poucos. Deputado Cláudio Meirelles participou ativamente da campanha. Chico KGL, do Caiado. Eu não vi promessas nesse sentido. Pelo contrário, eram promessas boas, que nos deixou animado e que nos fez trabalhar para ele com afinco. Eu não concordo, eu não vou cair nesse conto vigário novamente. A nossa emenda, não é só a nossa emenda impositiva, não. Vamos parar de pensar em nós. Vamos pensar nos servidores, vamos pensar no povo de Goiás, na Saneago. Sim. Ora, isso é um processo, nós estamos iniciando o processo, é só uma autorização. Autorização para que o processo seja iniciado. Ele se inicia com autorização, ela é necessária, é um requisito. Está na lei complementar. Ok, vamos autorizar e o processo vai se iniciar. E daqui a pouco nós estaremos aqui vendendo. E não serei coerente, deputado Carlos Cabral. Eu não vou votar agora para autorizar o governo a iniciar esse processo e depois votar contra a venda da Saneago, sendo que a lei complementar, ela determina como várias vedações e vários requisitos, várias exigências, dentre elas que as empresas públicas sejam privatizadas. E o governador Caiado prometeu várias vezes, e eu tenho gravado. Eu não estou ainda fazendo oposição como o deputado Cláudio Meirelles, ainda. Mas eu pedirei permissão para colocar lá o vídeo em que o governador promete várias vezes, em várias ocasiões, que não iria privatizar a Saneago como foi privatizada a CELG e criticar a privatização da CELG. Dentre outras promessas, a valorização da educação, agora manda para cá corte no orçamento da educação, merecendo até manifestação da própria secretária que ele escolheu, manifestação contrária. Não vou. Comigo, não contem comigo para isso. Eu vou encerrar por aqui, senhor presidente, até para que nós possamos... Eu concedo uma parte ao deputado Coronel Adailton. Mais uma vez, eu quero manifestar a minha admiração
pelo nobre deputado Major Araújo. Seu terceiro mandato não é de graça, Araújo. É porque você sempre defendeu e defendeu muito bem as nossas classes, a classe do servidor público. E eu, mais uma vez, manifesto também que quero seguir os seus exemplos nesta casa. E estou seguindo. Estivemos em posições contrárias anteriormente, estamos agora ainda, né? Por enquanto ainda estamos em posições contrárias, mas eu já havia dito aqui, concordo plenamente com Vossa Excelência, também votarei contra, é um regime que vem prejudicar os servidores, e nós estamos aqui com essas palavras, Major Araújo, tentando salvar o próprio governo, porque ele vai ficar engessado, não vai conseguir trabalhar, já não tem gestão, sem regime de recuperação fiscal. Com o regime, vai ter desculpa para dizer, eu não posso fazer por causa do regime que eu aderi. E é totalmente incoerente a gente votar favorável agora, deputado Carlos Cabral. Respeito demais Vossa Excelência e admiro também, aprendi a admirar aqui nesta casa. Mas eu não votaria favorável hoje e contrário amanhã. É totalmente incoerente e eu concordo plenamente com o deputado Major Araújo. Continuarei seguindo seus passos. Parabéns. Major Araújo. Senhor presidente, eu encerro por aqui, eu quero ser breve, eu estou economizando 3 minutos para que nós possamos agilizar a votação e que a sociedade conheça aqui o voto de cada um. Quem é a favor do povo de Goiás, dos servidores públicos, de salvar a nossa Saneago, e quem é contra, senhor presidente.